Irmãos, é a primeira vez que tem famílias aqui. Primeira vez que você está aqui também. Eu queria apresentar o Bertelli então para vocês. Dizer que é uma das criaturas mais doidas que eu conheci na minha vida. Mas é um homem de Deus e a gente respeita muito aquilo que Deus tem feito na vida dele através dele. Nós estávamos num evento, acho que foi em 2009, dezembro de 2009, em São Paulo, com John Bevere. John Bevere é um dos escritores que eu mais respeito e admiro. Na época, em 2009, ele já tinha os materiais dele traduzidos para 62 idiomas. Quem estava na época, na liderança, com recorde do Guinness Book, era um brasileiro, infelizmente, sem falar de Deus, que é o Paulo Coelho. E até onde eu sei, John Bevere já passou Paulo Coelho em quantidade de tradução de materiais. E a gente estava todo feliz de estar envolvido naquele evento. O pastor Marcelo Jamal, amigo nosso São Paulo, estava organizando. E o pessoal tinha aqueles cartão VIP para entrar na sala onde John Bevere ficava. Né? E estava eu, Luiz Hermínio. E eu me lembro de uma noite, depois que o John Bevere pregou, e a gente estava meio enroscado, atendendo algumas pessoas. E a esposa do Marcelo Jamal vem até mim e diz: "Ei, vocês têm que ir logo para a sala, o homem está lá sozinho, vocês têm que fazer sala para ele lá." E nessa altura do campeonato, quando o Luiz Hermínio ouviu isso, o Luiz Hermínio teve uma ideia, ele achou maravilhosa, eu achei terrível. Pegou o Bertelli e disse: "Vem cá", abriu a salinha onde estava o John Bevere, jogou o Bertelli dentro, fechou a porta. Irmãos, na hora que eu cheguei lá, e a gente fazendo de tudo para impressionar o homem, quando eu cheguei lá, tarde demais, estava lá Bertelli profetizando, dando o cara dele. Eu pensei, meu Deus do céu. A gente se esforçou tanto para criar uma boa impressão com o homem. A Bíblia joga o Bertelli aqui dentro. Eu falei, podia ser qualquer professor, não, Bertelli. Eu falei, esse camarada tem todo um padrão lá na América, não vai entender nada disso. Eu fiquei agoniado, irmãos. Eu não tive nem coragem de perguntar para ele depois como é que foi, o que aconteceu. Eu fiquei só assim, suspirando, imaginando o que será. No dia seguinte recebemos um convite dos pastores para tomar um café da manhã com o John Bevere antes dele ir embora. E fomos só a diretoria. E é claro que nenhum de nós chamou o Bertelli. Chegamos, nós sentamos à mesa num hotel muito fino. Primeira pergunta do John Bevere: "Cadê Bertelli?" A gente olhou e disse: "Não veio." Ele disse: "Por que não?" Ninguém tinha coragem de dizer, a gente não quis chamar. Irmão, o testemunho do John Bevere disse: "O que ele me disse ontem." Ele falou: "Nem a Alice, minha esposa, ainda sabia, eu não tinha nem compartilhado com ela." Ele disse: "Todas as vezes que eu voltar no Brasil, eu quero esse homem por perto." Eu, graças a Deus. Mas a gente tem visto Deus usado de uma forma muito especial. Eu falo para ele, de vez em quando eu participo de algum evento para tentar botar ordem, mas ele me desarruma. E eu amo muito você. Você é queridinho do coração de Deus, irmãos. E eu estou tentando preparar vocês, irmão, para vocês não fugirem quando eu começar as loucuras. Porque no final vai dar tudo certo, tá vendo? Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes, no capítulo 11. Eu tinha preparado para pregar uma mensagem, está muito alinhada ao tema do Famintos por Deus. Uma mensagem chamada Fascinados por Deus. E eu vim turbinado. Eu cheguei agora segunda-feira à noite de uma viagem aos Estados Unidos. Eu estive em Kansas City, conhecendo o IHOP, não sei quantos já ouviram falar. É a sigla no inglês para International House of Prayer, é a Casa Internacional de Oração. Esses irmãos estão há mais de 12 anos orando e adorando a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar, mais de 12 anos. Agora, impressionante, não é só uma reunião que dura mais de 12 anos sem parar, mas é que eles decidiram não parar enquanto Jesus Cristo não voltar. E eles estão se organizando, tem mais de 1000 obreiros que se revezam nos cultos de oração e adoração,
e vivem para servir aquela casa. É algo impressionante. Michael Bickle, que é o fundador da casa, tem um livro que é muito conhecido nos Estados Unidos, chamado Paixão por Jesus. O foco deles é o amor, é a intimidade. E além de ser algo que Deus vem trabalhando na nossa vida, eu vim empolgado. Eu falei, eu vou pregar sobre fascinação por Deus. Mas quando eu cheguei aqui hoje, o Senhor me disse, filho, é impossível. Eu quero que você preste atenção nisso, é impossível a minha igreja desfrutar de intimidade comigo se eles não conseguem confiar em mim. E diz, muitas pessoas precisam nessa noite de uma cura, de uma restauração, de um entendimento de quem sou eu e de como, mesmo sem que elas entendam aquilo que eu faço, elas confiem em mim de uma forma profunda. Então eu disse, eu quero que você mude o seu assunto. Eu quero começar agora em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Se você tiver com a sua Bíblia, abra comigo, ou ligue a sua Bíblia. Hoje em dia está assim, né? iPhone, iPad, nem mais abre. Ligue a sua Bíblia. E se a pessoa ao seu lado estiver sem Bíblia, deixa ele pegar uma carona contigo, te acompanhar. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Quem achou, diga amém. Ele foi bom que está sentado ao seu lado. E lembra ele daquela declaração profética. Fala que o papai vai te pegar de jeito. Eclesiastes 11:5 diz, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Você pode repetir isso comigo? Diga, assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Queridos, eu fico olhando para a palavra de Deus, eu realmente fico impressionado com aquilo que Deus nos revela a partir desse texto. A palavra que foi traduzida assim como não sabes, consultando aqui o léxico da concordância do original hebraico, é a palavra yada, que foi traduzida como saber, como não saber. Ela significa não apenas conhecer, que é o significado literal, mas fala a respeito de perceber e ver, né? Ou de examinar. Essa palavra ela está relacionada não só com conhecimento, mas com a percepção visual do conhecimento. Aquilo que você percebe pela vista dos olhos. Na verdade, apesar de traduzido assim como não sabes ou não conhece, a expressão ela está relacionada com ver, não só no sentido da palavra, mas no próprio exemplo. Ele diz, assim como não sabes o caminho do vento. Olha, nós podemos dizer que sabemos o caminho do vento em determinado momento. Quando ele está soprando a brisa, toca o meu rosto, eu sei de que direção está vindo. Quando eu olho para uma árvore com a folhagem balançando, eu sei naquele momento para onde o vento está soprando. O que a gente não sabe, como diz a expressão antiga, onde é que o vento faz a curva. Porque o ar está em movimento o tempo todo, ele está circulando por conta da própria questão do ar quente, o ar frio, toda essa movimentação, as correntes de ar, elas são algo que estão fora da vista dos nossos olhos. Nós podemos no momento imaginar, agora está soprando para cá, agora para lá, mas nós não conhecemos o caminho do vento, não com os nossos olhos. A Bíblia diz, assim como não sabes como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Está falando a respeito daquela criança que está se desenvolvendo no ventre da mamãe. Hoje, a expressão não conhece ou não sabes, ela até não faria tanto sentido, não seria tão contemporânea, tão atualizada, porque nós temos um pouco de informação da biologia, como é que acontece a calcificação, o desenvolvimento dos ossos. Nós também podemos, num certo sentido, de forma limitada, até ver essa formação. Eu tenho 2 filhos, e quando minha esposa Kelly estava grávida dos 2, do Israel e depois da Alice, nós fizemos pelo menos 2 ecografias. E nós pudemos, através da ecografia, ver como estava a condição de cada um dos nossos filhos ainda na formação. E o médico disse, olha, está tudo bem,
estão todos os ossos ali, tudo no devido lugar. No entanto, o processo inteiro da gravidez, ele acontece fora da vista dos olhos. Nós podemos até ter alguma evidência, como por exemplo aquela barriga que vai mês após mês aumentando. Mas o processo todo acontece fora da vista dos olhos. E depois de usar esses dois exemplos, Salomão, pelo Espírito de Deus, diz: assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ele está dizendo: Deus faz todas as coisas. Deus está no governo, querido. Deus está no controle. Deus age em tudo. Você pode dizer amém? Amém. Agora, apesar de Deus estar agindo em tudo, a Bíblia diz que esse agir não vai acontecer necessariamente debaixo da vista dos seus olhos. Assim como você não vê o caminho do vento, ainda que ele seja certo, assim como você não vê, né, a criança se desenvolvendo o ventre da mãe, embora a gente saiba que isso é certo que está acontecendo, a Bíblia está dizendo que nós também não podemos ver as obras de Deus, ainda que ele continue agindo em tudo. Isso que faz definir o agir de Deus, e esse é o tema que eu quero colocar nessa mensagem, como um agir invisível. Eu quero falar rapidamente, querido, do agir invisível de Deus. Deus tem uma forma de agir que eu e você não temos a capacidade de perceber com a vista dos nossos olhos. É importante que a gente entenda isso. Nós estamos vivendo, querido, um tempo e uma época onde as pessoas estão tentando pregar algo sobre Deus que me deixa assustado. Eu louvo a Deus pelo movimento da fé, o como isso vem despertar a igreja para crer em Deus, para entrar, né, numa postura de fé. Mas as pessoas têm ido para um lugar, querido, onde parece que elas estão tentando controlar Deus, e fé não é isso. Eu vejo alguns pregadores, parece que eles estão tentando botar Deus dentro de uma caixinha. Eu quero te dizer, ele não cabe lá. Alguns ensinam de uma forma que parece que Deus é previsível. Se você fizer isso, Deus agir daquela forma. Se você agir assim, Deus vai fazer aquilo outro. Querido, eu quero dizer, Deus não cabe dentro de caixinha alguma. E nós precisamos entender como nos relacionar com Ele. A fé, querido, é a capacidade de, mesmo sem enxergar, confiar. Essa é a maior definição de fé que eu encontro na Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a convicção das coisas que não se veem. Paulo escreve aos Coríntios e diz: visto que andamos por fé e não por vista. A caminhada de fé, que não depende da vista. Mas alguns parecem que conseguem enxergar a ação de Deus nas circunstâncias, aí eles estão empolgados, Deus está agindo. Se não vê Deus agindo, Deus foi embora, Deus me abandonou. Sabe, querido, eu quero te dizer algo. Eu acredito que Deus está tentando levar a igreja a um nível profundo de confiança nele. Você pode dizer amém? Amém. A um nível profundo de confiança nele. Agora nós precisamos entender como ele age. Se nós queremos nos relacionar de forma correta com ele, nós precisamos entender como ele age. Em Provérbios 25, 2, a Bíblia diz assim: a glória dos reis é esquadrinhar as coisas. E quem escreveu isso não foi o rei que talvez mais esquadrinhou as coisas, Salomão. Ele trouxe respostas a respeito da fauna, da flora, de tudo que se pode imaginar. As pessoas vinham de longe ouvir a sua sabedoria. Ele explicava tudo. E conhecimento, querido, principalmente nessa época que os reis se assentavam no trono, significava poder. Então a Bíblia diz: a glória dos reis é esquadrinhar as coisas. Mas o mesmo texto de Provérbios 25, 2 diz: mas a glória de Deus é encobrir as coisas. Enquanto o homem gosta de explicar, de desvendar mistério, de detalhar os processos, Deus, querido, não faz questão nenhuma. Pelo contrário, a Bíblia diz que a glória de Deus é encobrir. Parece que Deus gosta de alguns segredos. Parece que Deus gosta de deixar algumas coisas escondidas, ou na antiga linguagem pentecostal, um mistério. Querido, nós precisamos entender. Deuteronômio 29, 29 diz: as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Você pode dizer amém? Amém. Mas a Bíblia diz: mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Nem tudo será revelado. E aquilo que nós não entendemos, querido, não deve afetar o nosso relacionamento com Deus. Algo que eu tenho entendido e compreendido olhando para a palavra de Deus. Pode haver muitas razões, querido, pela qual Deus decidiu agir de forma que o seu caminho, o seu agir seja invisível aos nossos olhos. Mas eu vejo pelo menos duas. Uma delas, já colocamos esse fundamento, é fé. Eu e você temos que crer, mesmo sem ver. Você pode dizer amém? Amém. Fala para o irmão ao seu lado, diga: crer, mesmo sem ver.
Agora, a segunda razão pela qual eu entendo que Deus decidiu agir dessa maneira é o motivo principal que eu quero explorar aqui hoje, que eu sinto de Deus de conversar com vocês. Tem muito a ver, querido, com o fato de que o diabo também não entende a forma de Deus agir. E a importância, a relevância do diabo não entender a forma de Deus agir, eu já vou te explicar logo. Mas eu quero te dizer que esse é o caminho por onde eu quero andar. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer, o agir de Deus, ele vai muito além da sua compreensão. Vira para o irmão ao seu lado e fala isso para ele: o agir de Deus vai além da sua compreensão. Irmãos, quando Jesus fala para Pedro: olha, eu vou lavar os seus pés, e Pedro está lá rejeitando, não querendo que Jesus faça isso. Em João 13 nós vemos Jesus dizendo: Pedro, o que eu faço não entenderás agora, entenderás depois. Essa frase, querido, pode se aplicar a muita coisa na minha e na sua vida hoje. Deus dizendo: o que eu faço você não entende agora, você vai entender depois. Porque Deus não age, querido, dando explicação e satisfação de tudo. Isaías 55, 8 e 9 diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E não há capacidade, querido, de conseguirmos entender Deus. 1 Coríntios 2,14 diz que as coisas do Espírito, para o homem psíquico, natural, as coisas do Espírito são loucura. Nós nunca vamos conseguir entender Deus, querido, com a nossa mente, com o nosso raciocínio. Nunca. Não vamos conseguir alcançar esse patamar, esse nível onde Deus está, esse nível onde Deus se move. Agora, quando nós entendemos que o agir de Deus vai além da compreensão, isso deve nos levar a parar de tentar entender. Agora, deixa eu te dizer algo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e no versículo 23, Jesus revela algo interessante, que não é só o ser humano que não entende a maneira de Deus agir. O apóstolo Pedro, depois de dar uma bola dentro, falando pelo Espírito Santo, que tem a revelação, diz para Jesus: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: não foi carne e sangue quem te revelou isso, meu Pai que está no céu. Pedro está todo feliz, ele deu uma bola dentro. Irmão, não demora muito, e o mesmo Pedro dá uma bola fora. Quando Jesus fala de morrer, Pedro começa a dizer: Senhor, de modo nenhum isso vai te acontecer. Ele começa a dizer: você é o cara, o Senhor não veio aqui para morrer não, você veio para ser o Cristo, o Messias. E quando aquela conversa começa, Jesus fala com Pedro, na verdade não mais com Pedro, com uma força espiritual que está inspirando Pedro. Da mesma forma como quando ele deu a bola dentro, foi por uma influência espiritual correta de Deus. Nesse momento ele erra por uma influência espiritual dessa mesma liga. Jesus diz assim: não mais a Pedro, há um poder espiritual por trás de Pedro. Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque não entendes. A versão correta, traduzida mais próxima, é: não cogitas, não pensas nas coisas que são de Deus, e sim nas que são dos homens. Aqui Jesus estabeleceu uma definição importante. A maneira do diabo pensar não é parecida com a de Deus, é parecida com a do homem. E se o homem não entende o agir de Deus, então o diabo que pensa e processa igual também não entende o agir de Deus. Ainda que na condição de um anjo caído, o diabo seja superior a nós como homens, falando de habilidades naturais, é lógico que Jesus em você muda essa história e faz toda a diferença. Mas a Bíblia diz que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. Eles têm capacidades que nós não temos. Eles podem fazer coisas que nós não fazemos. No entanto, a forma de pensar é parecida. É a mesma coisa você colocar dois computadores lado a lado, um mais desenvolvido que o outro, com um processador melhor, com um HD maior. Você coloca nos dois o mesmo sistema operacional, o mesmo programa. Um talvez vai girar mais depressa, mas os dois vão fazer as mesmas coisas. A forma do diabo pensar é parecida com a do homem. Isso levou o diabo para um lugar de não entender a maneira de Deus agir. Portanto, eu acredito que Deus decidiu agir de uma forma que eu e você não entendemos. Não é apenas para deixar eu e você naquele stand-by da fé, confiando o que será que Ele vai fazer. Mas Deus também é um Deus de surpresas, até para o próprio campo. Eu ouvi há muitos anos atrás, na minha adolescência, ia dizer alguns anos atrás, a gente tem que encarar os fatos, há bastante tempo atrás, eu ouvi uma declaração da irmã Maurício Milhões que eu gostei muito. Ela diz: assim como a gente arma ratoeiras para pegar ratos,
Deus arma sataneiras para pegar Satanás. O cão, querido, porque não entende o agir de Deus, ele só se lasca. E eu quero te mostrar isso na Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 3. Efésios, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 8. Querido, eu quero te desafiar não apenas a ouvir a pregação da palavra, mas manter o seu coração aberto para Deus. Nós somos um ambiente profético. Essa é uma conferência profética. E num ambiente como esse, tudo que Deus precisa, não se segundinho de bobeira da sua parte. Você se encontra desarmado, vulnerável. Eu creio que além de entendimento, Deus quer alcançar o seu coração. Ele quer fazer algo num nível mais profundo. Então permaneça aqui orando, atento. Você que está aí fora do telão, né? Procure não se distrair por causa daquilo que Deus quer fazer no seu coração. Efésios 3, a partir do 8 até o 10, diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Paulo está dizendo: olha, a comissão que eu recebi foi a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. E uma coisa é tão rica, é tão profunda, ele diz, a gente não consegue descobrir isso tudo. Ele diz, e nós precisamos entender também, versículo 9, ele diz que eu vim manifestar a dispensação de um mistério, de um segredo, escondido desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus estava guardando algo escondido das pessoas. Era o que? O Evangelho. A mensagem que é pregada aos gentios. Querido, quando você olha para o Velho Testamento, você consegue ver Deus fazendo aliança com Abraão e a sua linhagem, a sua descendência. Fica claro e subentendido que a linhagem de Abraão é o povo na terra com quem Deus se aliançou. O que sempre fez os judeus agirem até com certo orgulho e uma atitude de somos melhores do que os demais, porque Deus fez essa aliança. Agora, algo que as pessoas não entendiam é que quando Deus falou com Abraão, Deus falou de uma linhagem e Deus deu dois exemplos. Num deles Deus diz assim: a sua descendência será como o pó da terra. Ele diz, olha lá, a areia do mar, vê se dá para contar os grãos. Deus diz, porque assim será a sua descendência. Deus está falando de uma descendência terrena, mas ele também disse, a sua descendência será como as estrelas do céu. Deus não estava prometendo a Abraão somente uma linhagem natural. Deus estava dizendo, você também terá uma linhagem espiritual, uma linhagem celestial. É por isso que Jesus diz, Deus pode fazer dessas pedras nascer filhos de Abraão. Ele está dizendo aos judeus, vocês acham que o negócio está com vocês? Deus pode cumprir a palavra dos filhos de Abraão como Ele quiser. E a Bíblia diz, querido, de uma forma muito clara, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, e aqui entraram os gentios, eu e você entramos nessa, aleluia. A Bíblia diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos os seus filhos. Essa é verdade que ele não era enxergada nas páginas do Velho Testamento. Tudo que o tempo todo a Bíblia diz, a gente só enxerga Israel. E Paulo está dizendo, Deus guardou esse segredo desde o início. Deus não quis mostrar que a coisa seria assim. E Paulo está dizendo no versículo 10 porque diz, para que agora, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. O que Paulo está dizendo é, Deus guardou esse segredo por séculos e séculos e séculos, para no momento em que ele levantasse a igreja, jogar na cara dos principados e potestades uma mensagem: vocês me entendem, a minha multiforme sabedoria. Deus estava dizendo, querido Pulcão, a todo o exército das trevas, eu sou Deus demais para vocês, vocês nunca vão me entender. Por que Deus age de forma que o diabo não entende? Irmão, é impressionante que o diabo, porque não entende,
ele, quando tem a chance, ele vai comer urubu na carniça. Mas nós temos um Deus que continua no governo de todas as coisas. Você pode dizer amém? Amém. Eu gosto de uma frase de Lutero, um grande reformador, que diz: o diabo é o diabo de Deus. Irmão, deixa eu te dizer algo. Eu não estou dizendo que o diabo trabalha para Deus porque estão em sociedade de forma nenhuma. Mas o diabo acaba trabalhando para Deus porque, como ele não entende a forma de Deus agir, ele muitas vezes, achando que sabe o que vai fazer, ele se dá mal. Quem foi que entrou em Judas e conseguiu mobilizar a liderança de Israel para crucificar Jesus? O cão, Satanás. Essa ele nem terceirizou. Eu acho que ele está naquele ditado: se quer que seja bem feito, faça você mesmo. A Bíblia diz: o próprio Satanás entrou em Judas, empurra Jesus para a cruz, porque ele achou de alguma forma que ele conseguiria matar o Messias. O conceito do Messias, querido, no Velho Testamento, era um rei que se assentaria no trono, levantaria um reino glorioso. Todo mundo estava esperando Israel governar o mundo. Mesmo depois da ressurreição de Jesus, qual a pergunta deles em Atos? É nesse tempo que restauras o reino a Israel? Todo mundo estava de olho no reino terreno. A mãe de Tiago e João vai ter uma conversinha com Jesus, de Jesus: quando te assentares no trono da tua glória, quando o Senhor realmente estiver mandando na terra, permite que meus filhos se sentem com a sua direita ou com a sua esquerda. O que ela estava pedindo? Faz de um ministro da fazenda e de outro ministro do planejamento. Ela diz: o seu trono nós não vamos concorrer, mas deixa a família ficar com a faca e o queijo na mão. Irmãos, a maioria das pessoas não entendia o aspecto espiritual do reino. É por isso que Jesus diz: olha, o reino de Deus não está aqui nem ali. E diz: o reino de Deus está dentro de vós. Jesus não conseguia ainda fazer as pessoas entenderem o aspecto do reino que ele veio estabelecer. Ele estabelecerá um reino físico na sua segunda vinda, mas na primeira vinda não foi o que ele veio fazer. Na primeira vinda ele veio estabelecer o reino espiritual no coração dos homens. E o diabo, olhando para a equação toda, e diz: o que nós precisamos fazer é matar o Messias. Só quando o diabo empurrou Jesus para a cruz, ele cooperou com o plano de Deus, e ele não entendia que era o plano de Deus. Ele achava que estava atrapalhando. E quando ele achou que ia destruir o Messias, o Cristo, ele, na verdade, querido, ajudou Deus a salvar eu e você. Que abenção! Uma leve de um. Trabalhou para mim e sua salvação. Se ele entendesse, ele nunca faria isso. E de repente, querido, ao terceiro dia, Jesus ressuscita dos mortos. Ele sabe que não pode mais parar o Messias, mas ele ainda quer lutar contra o reino. E o reino, querido, tem dois fundamentos. Todo reino precisa de um rei, esse é o Messias. Ele tentou matar, o Messias ressuscitou. Ele sabe que não pode tocar mais nele. Mas todo reino precisa de um povo, um súdito. Desde a velha aliança, como eu disse, tudo que se enxergava do povo era a nação de Israel. O diabo já vinha tentando manter Israel preso há muito tempo. Querido, você olha, por exemplo, o livro de Esther, conta a história de como tentaram destruir essa nação toda num dia só. Desde os dias de Daniel, nós vemos Israel debaixo do governo de Babilônia, depois dos Medo-Persas, depois da Grécia de Alexandre o Grande, por fim de Roma. Ele estava sufocado como nação, sem poder expressar nenhum governo. E o diabo está tentando fazer de tudo para impedir o povo do reino. Só que quando a ficha do cão caiu, era tarde. Ele descobriu que o povo do reino não era o Israel segundo a carne, era o Israel de Deus. E Deus levantou debaixo da barba dele, debaixo do nariz dele, Deus levantou a igreja para mostrar aos principados e potestades e dizer: você não entende minha sabedoria. Multiforme sabedoria, aliás. Essa sabedoria tem tantas formas que Deus não é previsível. Deus tem maneiras de agir que nós nunca vamos entender. Mas a única coisa que eu e você precisamos, na verdade, saber é que Ele está no controle. Que no final vai dar tudo certo. Tem um amigo que diz: isso não está dando certo, é porque não chegou no fim ainda, aleluia. Mas sabe, querido, de repente o diabo descobre que o povo do reino não era Israel, é a igreja. E quando ele percebe, ele vira o canhão que está apontado contra Israel, e agora ele decide perseguir a igreja. Atos capítulo 8, se levantou tamanha perseguição, que a Bíblia diz: só os apóstolos. Irmãos, eram milhares e milhares de crentes. A Bíblia diz: só os apóstolos ficaram, o resto vazou.
era crente correndo na frente do outro, salve-se quem puder. Né? Eu acho que nem respeitaram primeiro mulheres e crianças. Irmão, era crentaiada querendo salvar o povo. Ninguém saiu por um propósito espiritual. Eles vão fugir para não morrer, vão fugir para não ser presos. Só que sabe o que acontece? Em Atos 1,8 Jesus diz: recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que, irmão, quando o poder veio, o fogo veio, e todo mundo ficou aleluiado, ninguém saiu evangelizado. A Judéia ainda foi alcançada, mais porque eles vinham a Jerusalém do que o contrário. Mas Samaria e os confins da terra, ninguém lembrou. E tem muita gente dizendo primeiro Jerusalém, depois. Na minha Bíblia não diz primeiro, diz tanto um quanto o outro. A nossa responsabilidade, querido, não é só com a localidade. Nós, como igreja, estamos comprometidos com o estabelecimento do reino de Deus em toda a terra. Você vai dizer, a igreja está lá empolgada, vamos ver a Jerusalém. Esqueceram da comissão. Só quando veio a grande perseguição, querido, Atos capítulo 8, versículo 1, acho que está engraçado, né? Atos 1,8 diz o que eles deviam fazer. Atos 8,1 diz como aconteceu. Diz quando veio a perseguição e eles começaram a fugir, a Bíblia diz por onde passavam iam anunciando o Evangelho. Então, quando o diabo trouxe perseguição contra a igreja, de novo ele pegou a satanás. O diabo se tornou o primeiro agente missionário da história da igreja. O primeiro mobilizador de missões na igreja de Jerusalém, o cão. Porque o diabo não entende a forma de Deus agir, querido. Eu creio que é hora de nós entendermos isso. Deixa eu te dizer algo, querido. Tem muita gente, principalmente no terreno de batalha espiritual. Eu não estou dizendo que sou contra isso, mas tem muita gente exagerando sobre o que o diabo pode. Tem muita gente pintando o diabo grande demais, forte demais. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: aquele que está em você ainda é maior do que aquele que está em você. Não, pastor, o senhor não entende a necessidade das hostes angelicais guerrear, irmão. Quando chegar a hora, Apocalipse 20 diz: Deus vai mandar um anjo. Não vai ser mais do que um anjo. João disse: eu vi descer do céu um anjo, e ele botou o cão na cadeia por 1000 anos. A Bíblia diz assim: depois importa que seja solto por um pouquinho de tempo, porque tem que fazer um último servicinho para Deus, antes de ser chutado para o lago de fogo e enxofre. Conheci um pastor que falou: tudo quanto pedidos, creio que recebestes e vai acontecer com vocês. Ele falou que ele pediu para dar o último pontapé no traseiro do cão antes de ele cair no lago de fogo e enxofre. Eu não sei se essa oração pode ser respondida, mas já falei: Deus, estou na lista de espera. Se esse pastor não puder, eu quero participar do chute final. Querido, entenda algo: um anjo no momento certo vai botar ele numa cadeira. Depois disso, sai um pouquinho, depois é daí o lago de fogo e enxofre. Deixa eu te dizer algo. Não estou tentando desmerecer aquilo que o diabo pode fazer. Infelizmente, muita gente tem perdido o seu melhor em Deus por não reconhecer o que o diabo pode fazer. Mas eu quero te dizer, querido, o diabo pode até ter lá o seu poder, mas só Deus é o Todo-Poderoso. E essas posições que não podem ser confundidas. Nós precisamos entender algo. Agora, o diabo, querido, que eu quero te dizer nessa noite, ele está fora de controle. Eu vejo na Bíblia o que eu passei a chamar de permissões divinas para ações satânicas. Eu confesso que isso nos confunde. Dizem os historiadores que Lutero, grande reformador, que ele queria tirar o livro de Tiago da Bíblia, porque enquanto ele veio restaurando a verdade da salvação pela fé, não por obras, Tiago dizia assim: me mostra sua fé que eu te mostro minhas obras. E Lutero ficava aborrecido com Tiago. Diz que ele tentou tirar o livro de Tiago da Bíblia. Não sei se isso é verdade. Eu já teve uma época que eu queria tirar da Bíblia o livro de Jó. Como é que começa o livro de Jó? Uma conversa entre Deus e o diabo. E Deus, que tem prazer nos seus filhos, joga na cara do cão: vixe, meu servo Jó. Não há ninguém íntegro, irrepreensível como ele. Isso também. O Senhor cercou o cara com a sede, com o muro, abençoou. Eu vou desse jeito, qualquer um te serve. Tira o que ele tem para ver se ele vai te louvar.
Irmãos, Deus não precisava de coisa nenhuma para provar nada. Deus sabe tudo, Deus conhece o coração de Jó, Deus sabe qual é o jogo do diabo. Então, ele diz, vou te mostrar, diabo, que não é desse jeito. E nós vemos Deus abrindo uma permissão. Querido, o diabo só pode tocar na vida de uma pessoa com permissão. Ou da própria pessoa, quando peca e dá uma brecha, ou uma permissão soberana de Deus, se não foi da pessoa. Eu, durante muito tempo, eu tentei culpar o Jó. Eu cresci, fui formado na escola de fé. E eu dizia, não, mas a culpa é de Jó. Jó mesmo disse, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Eu falei, estava com medo. O medo é a fé ao contrário, é a convicção de que algo ruim vai acontecer. Seus filhos reunidos, depois já iam orar com medo de ter pecado. Ele nem sabia, mas estava com medo. Foi tanto medo que ele causou isso tudo. Irmãos, se Jó tivesse dado brecha no diabo, o diabo não precisava pedir permissão de Deus. Imagina eu e você. Não, eu e você não, vamos tirar a gente dessa história. Imagina um outro crente qualquer pecando. O camarada chutou o balde, quebrou tudo quanto é lei de Deus, se expôs. O diabo tem todo o direito de vir fazer uma devassa na vida dele. Mas o diabo disse para Deus, posso tocar no infeliz que já abriu as porteiras? Mas ele vai pedir permissão para Deus. O reino espiritual é baseado em princípios. Ele vai usar os princípios e vai arrebentar a vida do cara. Agora, se Deus está precisando autorizar, é porque Jó não deu. Eu lembro uma vez que estava falando sobre isso, uma amiga minha, mulher de Deus, ela me disse, Luciano, me ajuda a entender essa falha de Jó, que você tanto acredita. Porque ela diz, Deus olhou para o camarada e diz, o homem é justo e irrepreensível. Ela diz, Deus disse que o cara é irrepreensível. Irrepreensível é que não pode ser arrependido de nada. Ela diz, Deus chama o cara de irrepreensível e você está botando defeito nele. Eu olhei para ela e falei, você acabou com uma doutrina de anos, desenvolvida com tanta paciência, com tanto cuidado, você acabou com tudo. Ela falou, Luciano, Jó não deu lugar nenhum para o diabo. O que permitiu foi Deus. Agora, irmãos, a minha vontade era dizer para Deus, ei Deus, você não pode fazer isso, você é Deus. Você ganha para proteger a gente, você ganha para cuidar da gente, não para entregar a gente na mão do cão. Agora, não é o único texto da Bíblia que fala isso. Lucas capítulo 22, eu vou citar para a gente ganhar tempo. Eu preciso que me ouça bem depressa para a gente terminar logo, tá? Quer dizer, a minha parte. Só Deus sabe o que vem depois. Lucas 22, 31 e 32. Jesus está tendo uma conversa com Pedro. E ele diz assim, Simão, Simão. Aliás, deixa eu fazer uma observação. Por 7 vezes na Bíblia, você vai ver Deus chamando alguém pelo nome, vou dizer o seguinte. Abraão, Abraão. Marta, Marta. Então, se você observar o que vem depois, uma crise. É sempre uma situação delicada. Jesus disse, Simão, Simão. Mas Simão soubesse disso, só de ouvir o nome dele, às vezes, ele ia pensar, não sei. Aí Jesus diz assim, Satanás pediu para peneirar vocês. Uma versão de cirandar. Demorei para entender o que era cirandar. Para peneirar vocês, como se peneira o trigo. O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, o cão quer passar peneiro em vocês todos, ver o que sobra. Nessa hora Jesus, andando com Pedro, imagina um Pedro valente do lado de Jesus. E diz, mas você não deixou, né, Jesus? Mas Jesus está quieto. Imagina o Pedro dizendo, Jesus, eu não ia dizer que eu já pedi alguma coisa, dizer que você deixou, você não deixou, né? Imagina Jesus olhando para o lado, até assobiando. Depois Jesus encara Pedro e diz, mas eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. O que Jesus está dizendo? A peneira foi autorizada, Pedro. A peneira vai comer solta acima de vocês. Mas isso não significa que eu abandonei você. Eu roguei por você. A sua fé não desfalecer enquanto estiver acontecendo. Mas no final, Pedro, o que vai acontecer é que você vai se converter. E quando você se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Querido, quer você goste disso, quer não, isso é uma permissão divina, com ação satánica.
satânico, mas não significa Deus nos abandonando. Eu quero te dizer, querido, que no final da história a coisa vai estar completamente diferente. Como termina a história de Jó? Ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que ele está dizendo, Simão? Quando você se converter, ele está dizendo algo nesse processo vai trabalhar em seu favor. Não há razão, querido, para que Deus permita o diabo fazer coisa alguma, se não for para o nosso bem. Agora, não que o diabo queira cooperar com o nosso bem, mas porque não entende a forma de Deus agir. Mesmo quando acha que vai trazer confusão, destruição, ele acaba caindo nas sataneiras de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Carta à igreja de Esmirna. O Senhor mandou a palavra profética. Um anjo aparece para João e diz: escreve aí para a igreja de Esmirna. O diabo vai se levantar contra vocês. Vocês vão ter tribulação de 10 dias. 10 dias aqui, querido, é simbólico. A história mostra foram anos e anos. O Senhor não diz: ora e jejua. O Senhor não diz: usa a autoridade do crente, repreende meu nome. O Senhor diz: ser fiel é a morte. E diz: se nessa perseguição se estiverem que morrer, morram, mas permaneçam fiéis. E diz: eu darei a vocês a coroa da vida. Amém. Irmãos, durante muito tempo, quando eu enxergava essas permissões divinas para ações satânicas, eu dizia para Deus: não, Deus, você não pode fazer isso. Mas a Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas, diga comigo, todas as coisas. Fala para o irmão só ao seu lado, fala: todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Querido, você ama a Deus? Amém. Você foi chamado por Deus? Amém. Saiba que Deus tem um propósito na sua vida. A Bíblia diz que a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a minha mesmo que eu estou desenvolvendo, diz que todas as coisas conspiram em teu favor. Amém. Irmão, Deus tem o poder de reciclar toda e qualquer coisa e situação, para que ela trabalhe em seu favor, mesmo quando parece que é contrário. Agora, esse Deus que faz todas as coisas cooperar para o bem, Ele pode usar algumas circunstâncias. Não quer dizer que Deus fez com que aquelas coisas acontecessem. Deixa eu te dar um exemplo bíblico que eu acredito que é muito importante. Gênesis, capítulo 45. Uma conversa que José tem com seus irmãos no Egito. Gênesis, capítulo 45. No versículo 4 ele diz assim: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Quem que vendeu José para o Egito? Seus irmãos, certo? Versículo 5, ele diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aquilo, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Querido, por 3 vezes José diz: Deus me enviou para cá. Agora, isso inocenta os irmãos de José do erro que eles cometeram, porque se foi Deus, a gente pode dizer: bom, então ninguém pode reclamar de nada. Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, versículo 20. De novo José falando com os mesmos irmãos dele: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José separa as coisas e diz: vocês intentaram mal contra mim, foi maldade de vocês. Ele diz: mas Deus transformou a maldade de vocês em bem. Então, querido, não foi Deus que fez os irmãos renderam, aquilo foi malignidade deles mesmos. No entanto, Deus tem o poder de gerenciar todas as coisas. Há um Deus no controle, mesmo quando o meu e os seus olhos não conseguem ver, querido, qual é o seu caminho, qual é o seu agir. Isso não muda a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, o controle de Deus. E esse Deus
trabalhar em seu favor. O diabo tentou espernear em cima de José. Ele é vendido como escravo. Mesmo assim está fiel a Deus, vai parar na cadeia. Irmãos, quanto mais o diabo tentou destruir José, mais o diabo colocou José no lugar certo. Onde é que José tinha que estar para ouvir o som do faraó, interpretar o sonho e ter a mesa virada? Na hora certa que José está lá, tudo conspirou em favor dele. E nós precisamos crer que é um Deus que faz com que todas as coisas trabalhem em nosso favor. Você pode dizer amém? Eu descobri, querido Alvo, eu comecei meu ministério, eu pregava basicamente uma única mensagem. João 10:10, Jesus diz assim: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Não dizia, gente, o diabo é ladrão. Se o diabo quer roubar seu dinheiro, o diabo quer roubar a sua saúde, o diabo quer roubar a sua freguês. Eu descobri que isso não é verdade. O que o diabo quer roubar, ele não é o seu dinheiro. O que o diabo quer roubar não é a sua saúde, nem tampouco a sua família. O que ele quer roubar é a sua fé. O que ele quer roubar é a sua relação com Deus. O diabo está se lixando por tanto de dinheiro que você tem na conta. Tanto que para alguns não andar com Deus, ele dá dinheiro. Porque o que importa para ele não é o saldo bancário, é manter as pessoas distantes de Deus. Agora, por que o diabo age assim? Jesus disse: as minhas ovelhas ninguém pode arrancar da minha mão. Irmão, pensa no lugar mais seguro do universo, é o colo de Jesus. Não tem cão, não tem capeta que possa mexer com você, não tem demônio que possa te tocar. E o diabo sabe que ele não pode te arrancar de lá. No entanto, o que o diabo também sabe? Que Deus nos deu o direito de escolha, livre-arbítrio, poder de decisão, vontade própria. E o diabo sabe que a hora que eu e você quisermos, nós podemos descer no colo de Deus. E Deus não vai segurar a gente à força. Então o diabo trabalha com a distorção da verdade, com a distorção do entendimento. Quando ele consegue mexer no seu dinheiro, quando ele consegue mexer na sua saúde, quando ele consegue mexer na sua família, ele está tentando passar uma mensagem para você. Essa mensagem é: se Deus se importasse com você, você não estava passando por isso. Infelizmente, querido, a forma como muitos relacionam com Deus é a seguinte: Deus só é interessante se Ele fizer o que eu quero, o que eu preciso. A busca de Deus hoje, ela é interesseira demais. É o que eu estou falando, camarada, vira a noite inteira olhando só para o umbigo. A Bíblia diz: se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema, maldito. Irmão, se a nossa relação com Deus não for movida a amor, você pode usar toda a fé desse mundo, você sempre vai estar enroscado com alguma maldição. O que Deus espera, querido, é que a gente tenha uma relação de confiança com Ele. A mulher de Jó, quando o pau começou a quebrar para o lado da família, ela vira para ele e diz: amaldiçoe seu Deus e morre. Porque muita gente é assim: se Deus não estiver te abençoando, se não estiver fazendo o que você quer, deixa ele de lado. Jó diz: você fala como uma louca, ainda que ele me mate. Jó diz: eu louvarei. O que Jó está dizendo? Pode parecer que o que ele quer é acabar comigo, mas ele está certo. Que ele deixa eu te dizer algo: Deus sempre está certo, quer você entenda, quer não. A fé se apoia no caráter de Deus, a fé se apoia em quem Deus é. Jó diz: pode parecer que ele está me matando, eu vou louvar. Por que eu estou dizendo parecendo? Por que eu estou dizendo parecendo, querido? Porque no fundo a fé sabe. Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive, Ele vai se levantar sobre a terra. Está dizendo: essa circunstância vai mudar. Irmãos, eu gosto quando aqueles 3 amigos de Daniel são lançados na fornalha, e a Bíblia diz que eles saíram sem cheiro de fumaça. A Bíblia diz que não queimou um fio de cabelo. Eu acho o máximo isso. Mas tem uma coisa que nunca queimou. O som também lá fora está melhor que aqui. Daniel 3 nos mostra Nabucodonosor olhando para a cena e dizendo para aquela turma que era paga para concordar com ele. Ele diz: nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo. Ele diz: é verdade, rei. Ele diz: eu vejo 4 em vez de 3. Ele diz: soltos. A única coisa que o fogo teve o poder de queimar foi as amarras que os prendiam.
Eu quero te dizer que naquela situação que você está enfrentando, que parece que Deus não está com você, na verdade Ele nunca te abandonou. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nos piores momentos da sua vida, Ele não sairá de você. Ele nunca vai te deixar. Mas sabe quando você sai da porrada, você nunca sai do jeito que entrou, você sai melhor. Não diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Jesus disse: irmão, quando te converteres, porque no final, querido, nós podemos passar circunstâncias que não entendemos, que não compreendemos, mas no final nós vamos descobrir que há um Deus cuidando de nós e procurando trabalhar nas nossas vidas hoje. Você pode dizer amém? Quem me dá mais 10 minutos para contar uma história? 10 minutos? 10, 40, 50, 60, 70, nós temos a noite toda. Isso sempre dá certo, essa matemática. Em agosto de 1993, mais precisamente no dia 23 de agosto de 1993, sofri um acidente de carro que marcou profundamente a minha vida. Porque nesse acidente eu tinha acabado de trocar de carro, não tinha feito seguro ainda, estava mudando a base do nosso ministério de Campinas, São Paulo para Curitiba. Pensei: em Curitiba eu faço. Dentro do carro ele dava tudo que eu tinha, desde as minhas roupas, toda a estrutura do ministério que coube ali. A gente estava ali de mudança, tinha uma Paraty na época, eu tinha rebaixado o banco traseiro, tinha coisa até o quebra. Estávamos eu e o pastor Harold, com quem eu trabalhava na época, tínhamos malas até debaixo dos pés. Em algum momento, perto da divisa do estado do Paraná, nós já tínhamos acabado de passar a divisa. Foi no quilômetro 4,5, se não me engano. O carro deu uma aquaplanagem, tinha chovido, o pneu perdeu a aderência, o carro deslizou. Quando voltou a aderência, a gente estava mirado em direção ao barranco. O barranco devia ter uns 30 metros, porque estava uns 100 por hora, seguramente. E o problema é que o barranco não proporcionou um tobogã assim confortável para a gente, porque era aqueles barrancos recortados anti-erosão, com os degraus na escada. Eu não lembro muita coisa, porque eu bati muito a cabeça, eu tive traumatismo craniano. Eu só lembro a hora que o carro voa pelo barranco. Eu ainda tenho isso como uma foto na minha cabeça. Eu vejo as árvores lá embaixo. Graças a Deus, por causa do peso atrás, a hora que o carro pulou, o traseiro puxou. A gente caísse de bico, porque o peso atrás era esmagar a gente. Irmão, eu me arrebentei todo no acidente, mas eu perdi tudo que eu tinha. O que não estragou, como por exemplo as malas, com a queda do carro, roubaram enquanto a gente era socorrido. Eu me descubro no hospital, só com a roupa do corpo, chegou rasgada e ensanguentada, também não prestava. E eu me descubro lá sem mais nada, perdi tudo. Paralelo a isso, nessa semana, irmão, pensa num camarada que parece que recebeu o dom do para-raio. Estava tudo despencando na cabeça dele. Eu fiquei muito triste com Deus. Eu falei: Deus, eu prego semeadura e ceifa. Nessa época eu era solteiro, não tinha família. Irmãos, eu botava tudo que eu ganhava. Eu só mexia com o que me dava. Tudo que eu ganhava, eu botava tudo. Eu dizia para Deus: eu estou te dando não só tudo que eu ganho, eu estou te dando minha vida. Eu falei: eu prego semeadura e ceifa, isso que eu corro. Eu falei: Deus, convenhamos. Esse acidente foi ser coisa do cão. O diabo tem que estar metido nisso. Não tem outro motivo para uma coisa dessa acontecer. Eu dizia para Deus: eu quero saber como é que ele tocou esse carro. Eu dizia para Deus: o diabo só pode tocar em alguém com permissão, ou minha ou sua. Eu falei: nós dois sabemos que a permissão não foi minha. Logo, só sobrou o Senhor. Eu dizia: fala comigo. Por favor, me diga o que está acontecendo, me explique, porque a sensação era: Deus me deixou. Deus me expôs, deixou o diabo fazer algo contra alguém que estava vivendo para ele. Eu dizia: Deus, fala comigo. Irmão, eu sou o tipo de pessoa que, se eu quiser discutir algo com você, por favor, não fique em silêncio. Quando eu casei, Deus me deu uma mulher assim muito meio, mas eu dizia para ela: se você me ama, briga comigo. Porque às vezes eu queria argumentar alguma coisa, ela preferia o silêncio. Eu dizia: não faça isso, que eu fico louco. Tem que ter gente do outro lado respondendo. Irmãos, pensa Deus me torturando do mesmo jeito.
Eu dizia, fala comigo. Fala, Jeová. Mas me lembro de um dia eu estava com tanta crise. Eu entrei numa reunião. Só que eu botei o pé dentro da casa, olhei aquela turma toda. Foi o download de Dona Larga. Só que eu olhei, irmão, cada um. Veio uma palavra profética para cada um. Mas aquilo foi claro, nítido, forte. Eu lembro que eu falei para Deus, não profetizo para ninguém, estou de greve. Hoje eu tive muita vergonha de dizer isso, mas foi o que eu disse para Deus. Eu falei, se eu não consigo acreditar no que você falou para mim, que está dando tudo errado, como é que eu vou acreditar para falar para os outros? No momento que eu falei isso dentro de mim, brotou, não sei de onde, um profeta, foi do chão, de onde que ele saiu, começou a falar para as pessoas as mesmas coisas. Eu falei, acho que era você, mas agora ele já fez o trabalho. Eu tomei a decisão, falei, Deus, eu vou te servir, mas eu não entendo. E pensa num trem, querido, que abalou meu relacionamento com Deus. Porque embora eu não tivesse coragem de verbalizar lá dentro de mim, a guerra dos meus pensamentos, das minhas emoções era, Deus não é confiável. E eu quero te dizer, querido, se você não consegue confiar em Deus, você nunca vai ter intimidade com Ele. O meu relacionamento com Deus começou a definhar. Eu lutava para que isso não acontecesse. Mas foi talvez o pior momento que eu passei na minha vida. Pregando as pessoas para confiar em Deus. E eu mesmo questionando lá dentro de Deus. Sem coragem de verbalizar. Porque eu não queria pecar. Mas lá dentro aquilo acontecendo. Passou um ano e pouco. O acidente foi 23 de agosto de 93. Dia 24 de novembro de 1994. Eu estava sendo estabelecido como pastor na cidade de Guarapuava. Junto com outros dois homens de Deus, pastor Hélio e pastor Luiz. No momento em que os pastores estão impondo as mãos sobre nós, orando pela gente, um dos pastores que estava impondo as mãos, um homem de Deus que eu respeito e admiro muito, eu quando tinha 3 anos de idade, passou 7 dias no céu, arrebatado. Ele é um homem muito forte no sobrenatural. E na hora que ele pôs a mão sobre a minha cabeça para orar comigo, ele teve uma visão aberta de um anjo de Deus, em pé do meu lado. Ele viu o anjo como você está me vendo. Ele ouviu como você está me ouvindo. Não foi só uma coisa assim, olha, parece que eu imaginei algo. Quando eu perguntei para ele como que foi essa aparição do anjo, ele falou como qualquer uma que você lê na Bíblia. Quando ele apareceu em pé do seu lado, esse anjo olhou para mim, Francisco Montano, e disse o seguinte, se apresentou de maneira formal, dizendo, fui enviado da parte de Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, porque você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. E apontou para nós os 3 que estávamos sendo ordenados. O anjo disse para o Francisco, o Altíssimo te faz saber que estão nas mãos dele. Você não tem por que se preocupar com eles. Eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Quando falou isso que trouxe tranquilidade no coração do Francisco. Mas aí foi a hora que o carro me tornou do meu lado. O anjo apontou para mim e disse, quanto porém a este? O anjo disse assim, ele é rebelde. E ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Não pensa num trem que me doeu. Diz Jesus, o Senhor apareceu. O anjo apareceu para Gideão, chamou de homem muito valente. Para Daniel, de homem muito amado. Esse é um elogio para ele, rebelde. Me rebelei para tentar dizer que não era verdade, mas não adiantou. Aí o anjo, continuando a conversa com esse meu pastor, disse para ele o seguinte, diga para ele que o acidente de carro do ano passado foi, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás de destruir. Ele está certo quando ele fala isso nas orações, que isso foi coisa do diabo. Mas diga para ele, o anjo falou, porque Deus o permitiu. Não são quase 20 anos. Eu dá morro de vergonha de ter contado essa história. O anjo disse assim, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado por Deus. Ele com 19 anos de idade, eu pregava em ginásio cheio para 3.000 pessoas. Eu via algumas manifestações de milagres, eu não tenho vergonha de dizer, muito maiores do que as que eu vejo hoje. As coisas aconteceram muito cedo, muito rápido na minha vida. O anjo diz, ele começou a passar de um nível para um ministério muito rápido, sem se deixar ser trabalhado por Deus. O anjo diz de modo que o sucesso dele se tornaria o seu fracasso. Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. Agora deixa eu dizer algo, querido. Se o diabo soubesse todas as coisas, ele não sabe. Ele não precisava ter tentado parar meu ministério com aquele acidente.
só deixar rolar. Eu já estava indo me acabar sozinho. Eu não sabia disso, e nem o diabo sabia, porque ele não sabe tudo. Um único sabe todas as coisas. Deus Altíssimo. Deus olha e diz: eu não posso deixar esse ministério continuar crescendo. Não agora, não nessa hora. Irmãos, eu creio que se eu tivesse me sujeitado a Deus, nada disso precisaria acontecer. Eu não estou pregando nenhum determinismo de que só existe um caminho. Se eu não tivesse sido rebelde ao trato de Deus, as coisas com certeza seriam diferentes. Mas eu, na minha ignorância, não estava certo. Então Deus olha a cena toda e diz: preciso parar. Durante o ano inteiro o Espírito Santo falava comigo: vários ministérios itinerantes, vai pastorear. Eu dizia para Deus: de jeito nenhum. Eu sou filho de pastor, mas eu cresci dizendo que a última coisa que eu seria na minha vida era pastor. Eu dizia: eu prego a palavra, mas no ministério itinerante não quero estar envolvido com a igreja local. Se eu tivesse ouvido isso, provavelmente também não teria acontecido. Deus disse: para, eu não vou parar nada. A agenda daquele ano que começou, já estava inteira cheia, 2, 3 cidades por semana. Em 94 a gente tinha deixado a agenda em stand-by só para atender convite ao exterior, e disse que estava bombando. Deus olhou e disse: se não vai parar por bem, vai parar por mal. O canto estava doido para ter uma chance, recebeu uma oportunidade. O Senhor disse: pode tocar no carro, mas não na vida dele. Mas foi claro. A permissão que o diabo teve foi para tocar no carro, não na minha vida. Sabe o que aconteceu, querido? Eu cheguei no hospital e os médicos e os enfermeiros que me atenderam ficaram dizendo: foi um milagre. Eles disseram: nós reconstruímos sua pálpebra esquerda mais da metade. Eles disseram: é impossível de qualquer lugar que venha um objeto pontiagudo para rasgar isso, como foi. Eles dizem: é impossível não tocar no globo ocular. Era para você ter perdido o olho, era para você estar cego de um olho. Ele diz: a gente tem que se tentar o tempo todo. Isso é um milagre que você está vendo. Aí vem o neurologista e me mostra a minha tomografia. Dificuldade para distinguir massa branca, cinzenta, lesão nas partes moles do cérebro, não me lembro tudo estava lá. Mas ele diz: ei, isso aqui mostra, sua cabeça virou quase um liquidificador de tanto que bateu. Ele diz: a intensidade das batidas está provada, não só no tanto de ponto, os hematomas que você tem na cabeça, mas aqui. Ele diz agora: esse nível de pancada num outro lugar da cabeça, a gente diz sobrevive. Ele diz: mas a questão é que o lugar principal da sua espancada foi a fonte. Com esse nível de batida aqui, isso é fatal, era para você ter morrido. Eu lembro que o médico me dizia: alguém ali em cima vela por você. Os enfermeiros, que o santo é forte, todo mundo falando. Irmãos, os crentes chegavam e diziam: nós vimos o carro, é um milagre. Quando todo mundo está lá falando de um milagre, eu dentro de mim dizia: milagre por milagre, por que você não arrumou o carro lá em cima da estrada? Porque deixou me lascar lá embaixo só para depois dizer: ei, não deixei você morrer. Irmãos, eu não consegui entender durante muito tempo. O meu sentimento é que Deus tinha sido injusto. O anjo disse: Deus permitiu que o diabo tocasse, que ele precisava ser atacado. O anjo diz: o que Deus estava fazendo não era expondo ele, era protegendo. O anjo diz: o Senhor o trouxe a essa cidade. Aqui nos próximos anos ele vai ser atacado por Deus, até que chegue a hora de ser liberado para viajar novamente, não só pela nação, mas pelas nações. Hoje eu olho para trás, e é irônico, sarcástico agora dizer isso. Eu digo: o diabo foi uma bênção na minha vida. Pensa no bicho que te colocou no prumo de Deus quando eu estava saindo, tocão. Sabe que ele desde então, isso ainda me emociona muito. Por mais de um ano no meu coração, eu não tinha coragem de verbalizar os meus sentimentos, meus pensamentos, me fazia ter vontade de dizer: ei, você foi injusto, você me abandonou, onde é que estava o teu cuidado? Até que Deus mostrou e disse: você não entende o que eu faço. Eu estava cuidando de você, eu estava guardando você. E eu quero te dizer nessa noite: assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, também não sabes as obras de Deus faz todas as coisas. O Senhor me disse: muitos deles não conseguem me adorar de uma forma profunda, porque estão magoados comigo. Muitos deles não conseguem entregar o seu coração para um nível de intimidade profundo, porque eles não confiam em mim.
Muitos deles já não conseguem ter paixão para me servir, porque eles estão questionando a minha integridade. A fé deles se apoia no caráter de Deus. Eu quero te dizer algo nessa noite. E se você não entende o que está acontecendo à sua volta, não significa que Deus deixou de cuidar de você. Não significa que Deus abandonou você. A única coisa que nós deveríamos deduzir é que esse agir de Deus é invisível aos nossos olhos, não que Deus não esteja agindo. Eu creio que nessa noite Deus tem um lugar do meio do seu coração. Nós deixamos de entregar para Ele. Talvez que nesse momento você esteja ouvindo isso tudo e não faz sentido para você. Mas em algum momento você vai precisar dessas verdades. O Espírito Santo vai te fazer lembrar. Mas há outros que estão aqui e agora, não só aqui dentro, não só na tenda lá de fora, no estacionamento do telão. Alguns que estão aqui que Deus trouxe você escutar hoje. Como quem diz, me deixa sarar o seu coração. Como quem diz, por favor, confie em mim. Mesmo que você não entenda o que acontece à sua vida. Eu ouvia desde criança um poema, ouvi meus pais citar isso. Isso nunca me fez muito sentido, até quando eu passei o que eu passei, entendi o que Deus me explicou. Quando hoje falou tudo isso, Deus falou no meu coração e disse: eu estou te contando o que aconteceu nesse acidente, porque eu quero que você pregue essa mensagem pelas nações. Ele diz: então eu estou te explicando o que aconteceu, para que você, quando ensinar a palavra, você conte essa história. Mas Deus me diz: não significa que outra circunstância que você vai passar, que eu vou ficar dando satisfação não está acontecendo. Deus me diz: eu quero que você confie em mim. Ele diz: eu quero que você chame a igreja a confiar em mim. Eu creio que nessa noite há um lugar do seu coração que está sendo escutado. Esse lugar faz toda a diferença entre um Jó e a sua esposa. Esse lugar é um lugar que pode levar a mulher de Jó a dizer: amaldiçoe seu Deus e morre. Mas quando conquistado, é o lugar que leva Jó a dizer: ainda que me mate, eu louvarei. Há muitas coisas, querido, que nós nunca vamos entender. Não é responsabilidade minha como pregador explicar. Minha responsabilidade como crente confiar. Como pregador dizer: você também precisa confiar. Eu sei que alguns de vocês estão lutando com um nó na garganta essa hora, com vontade de chorar. Eu quero dizer: não luta contra isso. O Espírito Santo está tentando fazer algo dentro de você. Eu creio que nessa noite Deus nos trouxe esse lugar, para que possa haver em nós uma rendição profunda. Há uma consciência de quem Ele é. Deus íntegro, Deus justo, o Deus que é fiel, diz a Bíblia, mesmo quando nós não somos fiéis. Irmão, eu fui infiel. Eu deveria ter parado de viajar. Eu deveria ter ouvido a direção do Espírito Santo. Não foi ele que foi infiel, eu que fui. Mas mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. É como se Ele me olhasse e dissesse: ainda que eu tenha que te disciplinar, eu não vou te perder de jeito nenhum. Eu amo você. Aleluia. Eu quero você perto de mim, meu filho. Por isso que a Bíblia diz que Ele disciplina aqueles que Ele amam. Feche seus olhos. Você que está aí no telão, na tenda, no estacionamento, feche seus olhos. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível compartilhar aquilo que o Senhor me tem corrigido, ensinado. Mas se nós pararmos nesse nível, terá sido só uma palestra, só um discurso. E nós pedimos por mais do que isso. Espírito Santo, vivifica a Tua palavra no coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje, os que estão aqui dentro, os que estão lá fora, para que eles serão alcançados por essa mensagem gravada. Senhor, eu oro que o Teu amor cubra cada vida,
cada coração. Eu oro que cada um dos meus irmãos e irmãs aqui hoje sejam envolvidos pelo teu amor, pelo toque do teu amor, pela revelação do teu amor, pelo entendimento de que há um Deus no controle, governando acima de todas as coisas. Nós queremos te pedir perdão nesta noite, porque muitas vezes temos duvidado de ti, e por não conseguir confiar de todo o coração, também não conseguimos te amar de todo o coração. E nós permitimos, ó Deus, que os nossos olhos estivessem cegados para quem o Senhor é. O Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é puro, o Senhor é íntegro, o Senhor é reto, o Senhor é fiel. E nós rechaçamos, rejeitamos toda mentira a teu respeito hoje. Pai, eu oro que a revelação da verdade de quem o Senhor é brilhe teu Espírito Santo no coração de cada um. E nós queremos te pedir perdão pelas vezes que murmuramos, pelas vezes que não tivemos coragem de murmurar, mas represamos pensamentos e sentimentos que questionavam tua integridade, tua fidelidade. Senhor, nós te pedimos perdão hoje. E não só te pedimos perdão pela fé, nós recebemos o perdão, nos colocamos debaixo do sangue de Jesus, recebemos o perdão e declaramos que quando sairmos deste lugar, o diabo não terá condenação, acusação alguma contra nós. Nós queremos recomeçar, Senhor, uma relação de uma confiança profunda. Bendito é o Senhor, bendito é o teu nome, Senhor Deus. Ah, Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos nessa noite porque o Senhor está no controle, o Senhor reina sobre todas as coisas. O trono não é apenas um lugar de conforto, o trono é um lugar onde o Senhor comanda, onde o Senhor reina sobre nossas vidas, sobre as circunstâncias. E nós queremos reconhecer que és um Rei justo. Pai, ainda que possamos não entender muitas coisas das nossas vidas, nós queremos colocar os nossos olhos em Ti. Eu oro que nessa noite o Senhor arranque essa dor do coração dos teus irmãos, essa amargura que os tem impedido de confiar plenamente, de te amar totalmente. Eu sei que haverá um dia de entendimento, onde a palavra diz: conheceremos como somos conhecidos, ou seja, plenamente. Mas até que esse dia chegue, até que as respostas cheguem, nós queremos permanecer declarando: o Senhor está sempre certo, o Senhor não falha nunca. Ah, Espírito Santo, traz cura neste lugar, traz teu bálsamo neste lugar. Eu oro que toda mentira, todo engano das trevas caia hoje por terra. Eu oro que a revelação do Deus amoroso, que cuida de cada um de nós, possa ser resgatada. E nessa noite nós queremos viver, nos abandonar aos teus cuidados. Em nome de Jesus. Eu estava falando de um poema que só me fez sentido depois de ter entendido essas verdades. A autoria dele é atribuída a uma missionária canadense. Esse poema, apesar de não ser esse o seu nome, o nome dele é Hoje Eu Tive um Sonho. Ele ficou conhecido no Brasil com o título Pecados na Areia. Essa mulher dizia: eu sonhei que a minha vida e a história da minha vida era semelhante a alguém que vai caminhando pela areia da praia, e deixa, à medida que caminha,
2 marcas de pegados nos seus 2 pés atrás de si. Ela diz: mas enquanto eu olhava a história da minha vida, eu percebi que não havia apenas um par de pegados, haviam 2. E o Senhor me dizia que o segundo par era Ele ao meu lado. Mas ela diz: o que eu não entendia no sonho é que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu não via mais os 2 pares de pegados, eu só via um. E aquilo gerava questionamento. Eu dizia: Deus, onde você estava nos momentos mais difíceis, que eu mais precisei de você? E Deus respondia: o par de pegadas sumiu nas horas mais difíceis, não foi o meu, eu nunca te deixei. O par de pegadas sumiu, foi o seu, eu estava te carregando. Há sempre, querido, uma perspectiva humana, carnal, mas há sempre uma perspectiva divina. A perspectiva humana e carnal é sugestionada pelo diabo, que sempre vem tentando aplicar o mesmo golpe. Se Deus te amasse, o que o diabo mais quer, querido, é que você deixe de ser tocado pelo amor de Deus. Mas o que Deus mais quer é que você saibamos sempre o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se importa. Eu queria conseguir pegar esse tipo de revelação para dentro de mim, enfiar na cabeça, leva abaixo das pessoas, irmãos. Mas hoje, se você se abrir e permitir, Ele quer fazer um tempo no seu coração. Haverá uma igreja que despertará no tempo do fim para um ambiente de profunda intimidade com o seu Senhor. Essa igreja será uma igreja com uma marca de fé profunda, não uma fé interesseira, mas uma fé que confia, mesmo quando não entende o que está acontecendo. Uma fé que reconhece que Ele é Senhor, Ele está no controle. Derrama seu coração diante de Deus, fala com Ele, faça oração agora, do seu jeito, da sua maneira, como você quiser, sentado, em pé, de joelho, não importa como. Mas eu quero te desafiar